Fala pessoal, sou Cristiano Falcone e estou aqui com um cara top na preparação física do futsal, preparador físico da Seleção Brasileira e do Magnus, Mauro Sandri. Prazer, Mauro. Prazer, Cristiano. Estar com você aqui, visitar, acompanhar um pouquinho do trabalho de vocês. Obrigado. Sejam bem-vindos aqui a Sorocaba, ali na Sorocaba. A gente feliz em estar recebendo você e toda a sua equipe aqui em Sorocaba. Pô, para mim que é um prazer acompanhar. Eu acompanho pelas redes sociais, que até é uma sugestão que vocês acompanhem o Mauro, porque ele tem trabalhos excelentes lá e sempre publicando alguns vídeos, desde as brincadeiras, né, dos atletas, como também a rotina de treino, dando algumas dicas, eu já acompanhei lá, né? Exatamente. Eu tenho uma visão do nosso esporte, né, da importância de levar ao público aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? O público ele tem muito acesso ao jogo em si, aos gols, às jogadas, mas ele tem pouco acesso às questões de bastidores, né? As brincadeiras, a atividade, o treinamento, os exercícios. Então eu tento, na medida do possível, né, registrar isso e compartilhar através das redes sociais. E está sendo bem legal porque esse ano, principalmente, usando a equipe de Sorocaba, os atletas, né, o Falcão, que é um expoente da modalidade, a gente está conseguindo aí tornar uma proporção maior do que a gente esperava e atingir milhares aí de pessoas com os nossos vídeos. Então a gente ficou muito feliz por essa divulgação do nosso trabalho e principalmente da nossa modalidade. Sim, eu acho bacana porque a gente tem que sempre deixar um legado, alguma coisa para influenciar as pessoas de forma positiva e vocês têm feito isso com maestria, né? E eu gostaria até de perguntar para você, no futsal, quais são os aspectos físicos que vocês dão mais ênfase, se é uma agilidade, se é uma velocidade, força? O futsal, por ser um esporte que nos permite fazer trocas ilimitadas ao longo da partida, então nosso trabalho ele é muito baseado em força, potência e agilidade. Muitos atletas não têm tanto a valência de resistência desenvolvida, né? Diferente, por exemplo, do caso do futebol, os atletas precisam também ser resistentes por terem que jogar sempre 90 minutos, né? E ser limitado a 3 substituições por partida. Sim. O futsal nos permite essa troca constante, então a gente acaba focando nosso trabalho nas valências de força, potência e agilidade. Então a gente trabalha isso aí quase que diariamente para que o atleta ao longo da temporada ele desenvolva essas valências e ele consiga manter a sua performance ali desde março, quando começa o período competitivo, até dezembro, onde se encerram os campeonatos. Para estar rendendo o máximo possível até o final da temporada, né? Exatamente. E você vê muita diferença na preparação física do futsal, que é o que você trabalha com êxito, e no futebol de campo, no futebol? Não, é curioso que, inclusive, na minha segunda pós-graduação, que ela é em bioquímica do exercício, eu fiz uma análise, meu trabalho de conclusão é comparando futebol e futsal, as valências e as capacidades fisiológicas das duas modalidades. Eu sinto que existe uma diferença gigantesca no trabalho, né? As pessoas acham assim, poxa, o preparador físico pergunta assim, Mauro, tu não tem interesse em ir para o campo, né? Como seria? E eu sempre falo que para ir para o campo requer um processo de adaptação muito grande ao profissional que trabalha com preparação física. Por mais que o gesto motor do esporte, né, seja semelhante do futebol e do futsal, as valências físicas e as formas que elas têm que ser trabalhadas é totalmente diferente. O futebol é um esporte onde prioriza volume e tempo, porém a intensidade ela é baixa, de moderada a baixa. O futsal, o tempo e o volume é menor, em contrapartida a intensidade é muito alta. Hoje um atleta de futsal dificilmente consegue jogar mais do que 8, 10 minutos cronometrados em alta intensidade, de tanto que o esporte se tornou extremamente físico. Poucos atletas conseguem jogar com mais de 35 anos, em virtude dessa exigência física da modalidade. Consegue apenas aqueles que têm uma capacidade técnica muito acima da média, né? Então a gente vê alguns atletas até hoje, né? Que é um caso que no nosso time tem o Falcão, o goleiro Thiago, no Corinthians tem alguns exemplos de atletas com mais de 35 anos, mas são raras exceções, muito em virtude da exigência física e dessa alta intensidade. O atleta suportar a alta intensidade é muito difícil. Então eu vejo a diferença principal do futebol para o futsal é a intensidade do esporte. O futsal a intensidade é muito maior. Tem um pouquinho de característica física diferente também, me parece, né, os atletas? O futebol tem um padrão, né, morfológico, onde os atletas, geralmente os zagueiros são mais altos, os goleiros são mais altos, os atacantes, presença de área. No futsal, eu já vejo o futsal como um esporte um pouco mais democrático, né? Não existe um perfil determinado de atletas, né? O que acontece geralmente é que os alas são atletas mais baixos e mais leves e os fixos e pivôs são atletas um pouco mais altos, né?
mas não tão pesados, também longevos e acaba sendo uma característica do futsal que geralmente todos os atletas têm uma característica de serem mais magros, né? É diferente um pouco do futebol, que você vai ver zagueiros mais pesados, né? Atacantes mais pesados. Isso no futsal não acontece. E falando um pouco assim na questão morfológica, também os goleiros, né? Os goleiros de futsal, a gente tem goleiros que são alturas medianas para baixo, né? Exatamente. Porque não precisa tanto como a trave, ela é mais baixa e menor, né? Não precisa dessa envergadura tão grande, eles precisam sim que eles sejam ágeis e tenham um tempo de reação muito grande. A gente tem nosso grupo hoje, o Thiago, né, que é um goleiro referência mundial e até hoje, na minha opinião, o melhor goleiro do mundo do futsal. Concordo. E ele é um goleiro baixo, né, uma estatura mediana, mas o que ele faz embaixo da trave, dificilmente algum goleiro... O gol fica pequeno, né? O gol fica pequeno, muito pela agilidade e tempo de reação que ele possui. No futebol a gente está resgatando que insira a bola nos treinos físicos. Também tem muitos preparadores físicos já fazendo isso. No futsal eu acho que já é um pouco mais comum, né, que se insira a bola, né? Eu tenho cuidado para falar, né, do futebol por ser um meio que a gente acompanha de fora, assim. Mas eu vejo o futsal, né, fazendo uma comparação com profissionais mais jovens, mais abertos a novas metodologias de trabalho, a introdução de novos exercícios, a introdução da periodização tática, né, que é através de bola na preparação física e não aquele treinamento físico clássico, onde o atleta às vezes começava o ano e ficava um mês sem ter contato com a bola, só treinando físico específico, né? Então o futsal eu vejo assim com uma mentalidade um pouco mais aberta, profissionais da preparação física, fisiologia, mais jovens que acabam se adaptando e utilizando mais variações e ferramentas desde o começo do ano e eu acho que para o atleta isso é fundamental. Eu penso que, a gente conversava em off antes, que eu penso que é importante, como um atleta às vezes treina durante a temporada 300 a 400 treinos, que ele tem uma grande variação de treinamento, de exercício, de atividade e isso acaba aumentando o interesse do atleta, aumentando a performance do atleta. Todo ano eu tenho esse conceito de estar levando ao grupo uma novidade com relação a vivências esportivas, utilizando ferramentas de outras modalidades. Então a gente faz jogos aqui com bola de rugby, bola de futebol americano, bola de basquete, bola de vôlei, para que aumentar a vivência corporal do atleta, torna mais dinâmico, mais interessante. Claro que quando a gente cria muitas situações, vai acabar errando, vai ter um treino que não vai ser do jeito que a gente esperava ou tinha planejado, mas quando a gente busca algo novo, né, busca deixar um legado que é essa novidade para o atleta e para o esporte, a gente tem que correr esses riscos. Eu acredito que talvez na minha carreira acabou sendo balizada por estar introduzindo novas metodologias de trabalho, acho que isso foi que me trouxe até aqui e eu vou continuar com esse perfil aí ao longo da minha carreira. O que você deixaria assim como uma dica ou uma sugestão para os garotos que nos acompanham e estão iniciando na carreira, querendo iniciar na carreira? Ah, legal. Esse é um assunto que eu tenho bastante interesse também e gosto de compartilhar o pensamento sobre isso. Para os jovens atletas eu tenho o pensamento que até os 14 anos, traçar uma idade para ser uma referência, até os 14 anos que eles brinquem, que seja o mais lúdico possível, que eles explorem de forma lúdica o esporte. Muito para que quando o atleta chegue numa idade adulta ele não tenha perdido o interesse ou o prazer pela modalidade. Então até os 14 anos eu falo assim, brinquem, se divirtam, joguem, corram atrás da bola com seus amigos, colegas, façam o treinamento respeitando os profissionais, mas da forma mais prazerosa possível. Após os 14 anos, as sugestões que eu tenho, primeiro da parte física, puxando para o meu lado, eu não consigo abrir mão da musculação no meu trabalho. Então acho que é importante ter uma rotina de academia, mesmo com pesos leves, exercício com pesos corporais, mas ser regrado com a musculação. Levar a musculação de 2 a 3 vezes por semana, eu acho que é um caminho fundamental para quem sonha um dia ser um atleta profissional. Da parte de quadra, 2 dicas. A primeira é jogos em 1 toque ou no máximo 2 toques na bola. Excelente. Porque são jogos que se tornam o trabalho mais intenso, o atleta consequentemente melhora fisicamente e ajuda muito na tomada de decisão do atleta. Uma grande dificuldade que a gente vê no adulto é encontrar atletas formados que cheguem no adulto tendo capacidade de tomar decisão e fazer escolhas certas no meio do jogo com qualidade. Então os jogos de 1 toque, no máximo de 2 toques, desenvolve isso no atleta, então o atleta chega no adulto mais pronto, mais maduro. Então apostaria seguir nessa linha. E da parte técnica específica, eu com o atleta do adulto crio sempre desafios,
né, de acertar, por exemplo, um colete no ângulo, o atleta chutar dos 10 metros ou do pênalti acertar o colete no ângulo para melhorar a parte técnica. Desafios de competição, ver qual atleta consegue fazer alguma coisa no menor tempo possível, fazer tantos gols, Excelente. Uma competição, um atleta de linha contra o goleiro. Então esse desafio acaba sendo motivador e a gente acaba treinando, competindo, que é nosso esporte, que é competição o tempo todo. Pô, Acho que é isso as dicas com relação à parte de treinamento. Pô, excelente. Isso que é bacana do Mauro, que além dele inovar com tantos treinos que eu acompanho, hoje nós pudemos acompanhar um pouco desse Um Toque aqui. Verdade, verdade. E ele está sempre deixando essa informação preciosa, algo que o conhecimento dele que ele deixa à disposição lá no Instagram, @mauro.sandri. Isso mesmo, porque perfeito. eu sigo, eu sugiro que vocês sigam também, porque tem muita coisa bacana ali. Show tá? de bola. Excelente. E agradeço mais uma vez, parabenizo por você compartilhar o seu conhecimento, tanto com a gente, como lá nas suas redes sociais, porque a gente precisa de pessoas como você, que tem uma mente diferenciada. Legal. Aí, junto a muito estudo, muita dedicação, né? Pós-graduado e Legal. bioquímica e fisiologia do Isso. exercício, então eu acompanho, eu sei. Isso mesmo. Então, para mim é um prazer te receber aqui, pra gente é um prazer e Poxa, parabenizo legal. você por tudo isso. Pô, eu que agradeço, cara. Sejam bem-vindos sempre. As palavras são recíprocas, assim, parabéns por estar levando informação a pessoas que muitas vezes não têm acesso. Falar de treinamento, falar de fundamentos, falar da formação de atletas, que vocês estão fazendo com muito êxito. Então dou parabéns quando você entrar em contato, solicitando nossa ajuda nessa empreitada. A gente achou super interessante, né, o interesse e o tema de vocês. Desejo muito sucesso, que vocês continuem nesse mesmo caminho, que vocês vão estar ajudando muitas pessoas, muitos profissionais da nossa área. Muito obrigado, Mauro. Valeu, Parabéns. Cris. Abração. Abração.